Pronto, beleza. Né, de acordo com, voltando, né, uma religião indiana também, que ela nasce ali não somente na Índia, mas nas regiões dos países próximos à Índia, né, ela é chamada então de Eterna Lei, né, que vem ser o nome dela. De acordo com esse livro aí das histórias das grandes religiões, o hinduísmo ele é um estado de espírito, ele é uma atitude mental dentro do seu quadro peculiar, socialmente dividido, teologicamente sem crença e desprovido de veneração em conjunto e de formalidades eclesiásticas ou de congregação. Ele ainda substitui o nacionalismo. Ou seja, a ideia do hinduísmo é muito mais voltado só para a pessoa, não é de uma congregação. Né? Tem uma frase que vai dizer, eu separei aqui, que o hinduísmo também ele não pode ser considerado uma única fé, mas sim um mosaico de múltiplos caminhos. Ou seja, ele abrange muita coisa dentro de uma só religião. Né? A gente não consegue ter uma linha de pensamento teológico, uma linha de pensamento do estado do espírito, uma linha de pensamento de crenças, né? Ela não tem aí um credo específico, porque o hinduísmo ele vai ter muitas ramificações, né, dentro dessa questão. Ele também é citado como a religião mais antiga, né? A mais antiga tradição viva na Terra, né? É a mais antiga das principais tradições existentes. Pode passar para mim o próximo, por favor? Como nós estamos falando, né? Ele é formado de diferentes tradições, né? De diferentes ramificações aí, e não existe um fundador, né? Não existe uma pessoa que começou, como por exemplo o budismo, né? Alguns vão falar que a ideia, não estou gritando não, Horácio, é minha voz que é alta mesmo. Voltando. Alguns vão dizer que ele vai nascer ali no período da Era do Ferro, né? Na Índia, e não tem uma pessoa certa, né? Para isso. E ela é considerada também a terceira maior religião do mundo. Né? Alguns vão dizer que ela tem uma base aí de 1 bilhão de fiéis, né? Mas alguns outros sites vão dizer que pode chegar até 2,5 bilhão de fiéis, né? Grande maioria aí, né? Na Índia e no Nepal. E nós temos alguns países, né? Que tem uma população significativa de hinduístas, né? Seria Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, Malásia, Singapura, Ilhas Maurício, Ilhas Fiji, né, o Fuji, Suriname, a Guiana, Trinidad e Tobago, Reino Unido, Canadá e os Estados Unidos. Seriam aí países que vão ter alguma população significativa também. Passa para mim, por favor. Próximo slide. O hinduísmo, como ele tem muitas, né, ramificações e muitas divisões, né, existe ali algumas principais correntes, né, que seria a Vedana, né, que tem o foco no autoconhecimento, a Raja Yoga, né, que o foco é o desenvolvimento da mente do observador. Né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o yoga, porque a ideia do yoga é assim, a ideia da conquista de uma meta, né? Então existe vários yogas diferentes que eles aí vão estar buscando, vão estar vivendo, né? As principais divisões do hinduísmo hoje, né, seria aqui o Vishnuísmo, né, que seria a adoração a Krishna, o Vishaísmo, que seria a adoração a Shiva, Shiva é um homem, um deus. O Smartismo, que são 4 vertentes filosóficas, né? Tá bom, depois eu mostro, Alan. Seria aí 4 vertentes filosóficas, né? Mimamsa, Advaita, Yoga e o teísmo, e o Shaktismo, que seria a adoração a esse deus Parvati. Né? Estima-se que tem uma base de mais de 330 mil deuses que o hinduísmo aí vai cultuar. Né? Alguém pode passar? Passa para mim de novo, Michel, próximo slide, por favor. Eles vão ter aí mais de 330 mil deuses diferentes, né? E algumas das divisões que a gente tem, antes de eu ler e falar, algumas delas vão estar um nome meio diferente, meio estranho, que são nomes de algumas das muitas filosofias e livros que o hinduísmo vai ter. Né? Ele não tem ali um padrão, a gente tem, né, a nossa regra de fé e prática, a própria Bíblia. Né? E o hinduísmo ele vai ter livro que não tem fim. Né? Tem livro que conta de outro livro, tem livro que pega um pedaço de um e acrescenta alguma coisa, por ser justamente um mosaico aí de várias, né, várias frentes de fé. Né? Você vai ter o hinduísmo popular, que é baseado nas tradições locais e nos cultos a divindades tutelares, né, praticado em um nível mais localizado. O hinduísmo dármico, da moral diária, né, que é baseado na noção do karma, assim como
Oswaldo explicou a questão do karma, né, a questão de causa e efeito, daquilo que você faz, na astrologia, nas normas da sociedade, como sistema de castas e costumes de casamentos. Né? A própria ideia da forma de vida, né, de política indiana, ela vai estar justamente entrelaçada com o hinduísmo, né, que seria aí a questão das castas, né, que tem um determinado deus, que da cabeça sai uma casta, dos braços sai outra, do corpo do pé vai sair lá os que são os intocáveis, e abaixo dos pés tem as ovelhas ainda, né? Então, eles têm todo um sistema aí de política que vai vir dentro justamente dessa divisão do dármico aqui, ou dessa moral diária, né? Tem sido o ismo Vedanta, essa ideia do Vedanta, né, que é baseado nessas duas formas de falar aqui, né, na Upanishads e na Puranas, que são filosofias, que são livros, né? Vai ter aí o devocionalismo, né, que é voltado aí também. O hinduísmo brânico, védico, né, tal como é praticado pelos brahmanes, né, tradicionalistas, especialmente os charutins aqui. Né? E o hinduísmo yogi, né, que é baseado especialmente na yoga, né, como a gente estava falando, né? Ele tem seus templos que são voltados para esses treinamentos, né? Dentro dessa divisão, para ficar mais fácil para a gente entender, existe 3 divisões práticas, que seria esse primeiro, que seria o hinduísmo védico, que cultuava deuses tribais, que seria bem o início ali de alguma ideia de adoração a determinados deuses. A segunda fase, que é a partir de adaptações de outras religiões, que vai surgir o hinduísmo brâmico, né, que cultuava a trindade composta por Brahma, divindade da alma universal, o Vishnu, né, divindade preservadora, e Shiva, que é divindade destruidora. E tem uma terceira fase, né, que eles acreditam aí que na Índia houve um período de 1.200 anos, onde teve a dominação cristã e também a dominação do islamismo, né? Então, alguns acreditam que durante esse período de 1.200 anos, o hinduísmo ele deu uma enfraquecida, mas de repente ele surge forte novamente, agora trazendo também algumas ideias do cristianismo, algumas ideias do islamismo, compondo, né, todo esse mosaico de religiões, de frentes de fé que vão levar a um monte de adoração diferente aí, né? Vamos dizer assim. Próximo slide, por favor. Tá. Dentro desse sistema aí de crenças, né? O hinduísmo ele possui uma tradição extremamente desenvolvida, mas ao mesmo tempo complexa. Né? O seu sistema de crenças engloba práticas religiosas, espirituais e filosóficas, né? Os seguidores do hinduísmo acreditam em reencarnação, em predestinação, eles confiam em guias espirituais e persistem nesse sistema de castas, né? Então, ou seja, grande parte de tudo que se possa imaginar está dentro do hinduísmo. Eles acreditam que o homem reencarna, eles acreditam também que o homem é escolhido, eles acreditam em guias espirituais que vão ajudá-los, eles acreditam que o sistema de castas é um sistema divino, né? E eles têm uma série de coisas assim nesse sentido das suas crenças, né? As divindades cultuadas pelos hindus são as representações corporais do Deus Supremo, que seria o Brahma, né? Entre as divindades dos deuses adorados pelos hindus, próximo para mim, vão estar, né, o Krishna, que é a representação que representa as manifestações de um Deus Supremo, né? Que o Krishna aí seria o Deus maior de todos os deuses que eles vão ter, né? O Shiva, que é o Deus da destruição e regeneração. O Brahma, que é o Deus da criação do universo. O Vishnu, que seria o Deus da preservação. A Ganesha, que seria o Deus da fortuna e das riquezas. Cara, tá difícil, vocês estão tudo fogo mesmo. Mitsia, que seria o Deus que salvou a espécie humana da destruição. E a Sarasvati, que seria a deusa da arte e da música, né? Seria aí os principais deuses, né? Eles acreditam ainda que dentro dessa questão de deuses, eles podem adorar os deuses avatares, né? Seria deuses que eles se manifestam de uma forma composta, né? Que eles têm aí uma visão do que poderia ser propriamente um deus, né? Próximo slide, por favor. Seria o Wang, né? Eu achei num site aqui que seria mais ou menos aí
alguma ideia do credo, né, que eles vão ter, embora não exista um credo propriamente, mas eles listaram aqui 11 questões das crenças, né, do hinduísmo, né? Eles acreditam na existência de um Deus, é uma crença numa alma separada do corpo, uma crença no princípio finito, conhecido como Avidaya ou Maya, uma crença no princípio da matéria, uma crença na teoria do karma e da reencarnação, conforme o Oswaldo explicou, não muda, né? Não quis pôr alguma coisa sobre isso, porque o Oswaldo já explicou muito bem essa questão, né? O ser humano ele vai fazer alguma coisa e isso vai refletir como consequência, e se ele não foi bom, ele volta, se ele foi bom, ele volta melhor ainda, né? Uma crença na guia indispensável de um guru para guiar o aspirante ao sagrado ministério, o aspirante espiritual até a direção da realização de Deus. Uma crença em moksha, né, que seria a liberação como meta da existência humana. Uma crença na indispensável necessidade da adoração no templo, na vida religiosa. Uma crença em formas graduadas de práticas religiosas, tanto internas como externas, até que se realize Deus. Uma crença em ahimsa como o mais poderoso dharma ou virtude. Uma crença na pureza mental e física com fatores indispensáveis para o progresso, né? Essa última crença aqui de pureza mental e física, ela é alcançada pelo yoga, né? Que eles vão acreditar aí que tem uma série de yogas diferentes que vai te levar a esse progresso, né? Que vai ter aí dentro de uma vida um tanto mais dentro da filosofia hinduísta, né? Próximo slide. Eles têm alguns sinais de fé, né, que eles externalizam isso com pinturas e coisas do tipo, né? O conceito de adoração do ídolo e da adoração de Deus, tanto em sua forma nirguna como a saguna, né, que seria com ou sem forma, respectivamente. O uso de marcas sagradas na testa, né? Você vai ver aí, né, houve aquela novela da Globo, da Índia, que um monte de mulher depois ficava com o terceiro olho aqui, né, que é uma forma de demonstração, né, da sua fé, ou aquelas pinturas também, né, que as pessoas fazem no corpo e tá com um negócio na testa bem esquisito aqui, né? A crença na teoria dos nascimentos passados e futuros, de acordo com a teoria do karma, a ideia é justamente da reencarnação, aquilo que ela vai fazendo, ela vai reencarnando. A cremação do homem comum e o enterro do grande homem, né, que seria outra questão de sinal da fé, né, que o hinduísta vai ter aqui também. Próximo slide, por favor. Dentro dessa questão, né, dos rituais hindus, como a gente está falando, que existe coisa pra caramba, existe alguns, né, rituais que são listados como aqueles que são os mais comuns, né? Que seriam os rituais diários, que seria adorar, né, altar de adoração em casa, queima de velas, incenso, flores e oferendas para deuses. São alguns ritos que variam de acordo com a região. Eles acreditam também que a ideia da adoração no templo, onde eles lavam os deuses e adornam com um monte de flores, seria algum dos rituais também de adoração, né? A prática de yoga, tantra, a meditação e mantras, de acordo com essas crenças religiosas, essas práticas são formas de harmonizar a energia do corpo e da mente. Eles frequentam alguns templos específicos que eles, né, fazem aí muitas peregrinações e muitas festas do tipo que eles saem de algum lugar para adorar a sua divindade, né? A ideia de se ter um deus maior, um Brahma ali, né, que seria um deus maior de todos ali, não interfere de você escolher outros deuses onde você pode frequentar templos menores, né? A veneração na alvorada, os rituais de purificação, as peregrinações, os locais sagrados, os seguintes festivais, né? Festival das Luzes, Festival das 9 Noites para a deusa Durga, Festival da deusa Shiva e o Festival de Krishna, né? Que seriam aí os principais festivais dentro dos rituais, né? Dentre tantos rituais que eles vão ter também nesse sentido. Próximo slide. Tá. Em ocasiões especiais, a vida do hindu, alguns rituais específicos são realizados, né? O ritual do nascimento, né, que eles vão usar o banho ritualístico com a palavra Om, que é uma palavra de vida, né, que seria um símbolo de religião, né, que seria ligado também ao karma, a ideia é que ele renasceu novamente. Eles escrevem ali, né, essa palavra Om na língua do bebê com mel. Seria o ritual do casamento, né? O casal anda em volta do fogo sagrado, dando passos que simbolizam cada um dos valores da vida conjugal.
E também teria a questão de ritos de morte, né? Depois que eles casam, eles entram no fogo eterno. O filho mais velho do falecido fica responsável por acender a pira aberta onde será realizada a cremação. Após cremado, os restos mortais dos hindus são jogados na água, jogados no riozão lá no Tietê indiano, né, que deve ser a coisa mais maravilhosa da Terra. Acho que é o último slide, por favor, Michel. Pode passar para mim. Que eu destaquei um pouquinho a questão da prática do yoga para finalizar. Eles entendem que dentro de tudo aquilo que eles fazem, existe algumas práticas, exercícios que vão fazer com que o homem ele possa alcançar algumas metas da sua vida, né? O caminho do amor, da devoção, o caminho da ação correta, o caminho da meditação, o caminho da sabedoria e o caminho da união real. Eles acreditam que dentro de cada prática que você tem de yoga, você vai alcançar cada vez mais uma maneira de viver melhor, né? Que seria aí a meta que essa pessoa vai ter, né? Esses diferentes yogas, que são essas metas, vão fazer com que você se aperfeiçoe cada vez mais, né? Dentro dessa filosofia também, é uma coisa que tem acontecido muito no nosso tempo, né? Que a pessoa usa muito aquela palavra, né? Gratidão, né? Que ninguém sabe de onde vem, mas está vindo justamente daqui do yoga, está vindo aqui de uma forma de vida, de uma filosofia de vida, essa ideia aí que muitos têm adotado, né? De não comer mais carne, por exemplo, né? Advém de uma busca de uma perfeição, de uma meta de vida, que justamente vai sair do hinduísmo. Então, toda essa forma de viver, né? O Horácio aí que parou de comer carne agora, é uma forma hinduísta de ser, né? Que o yoga vai fazer com que cada caminho desse seja liberado e a gratidão do universo, das coisas que possam ter, vão aperfeiçoar a sua vida de tal maneira que você se torna muito mais uma pessoa filosófica melhor para o seu viver. E eu paro por aqui. Jefferson, contigo. Bruno, continua. Chega. Continua, Bruno. Bom, aqui o coitado do Bruno. Os meninos. Bom, gente, é o seguinte, eu vou falar sobre o taoísmo. E o taoísmo, diferente do hinduísmo, né, que é muito transcendental, mais uma filosofia. Né? Ele tem alguma similaridade lá com o budismo, que o Oswaldo tratou. Né? Ele é uma união de filosofia e religião que prega a harmonia da vida. Né? O taoísmo, primeiramente, ele nasce como uma filosofia e, posteriormente, ele vai sendo considerado como uma religião. Ele foi desenvolvido a partir da filosofia oriental, do extremo leste da região da China, da região oriental, conhecida como Tao, que é uma corrente de pensamento que busca uma forma de encontrar harmonia na vida e com a natureza. E ela foi criada na China a partir dos ensinamentos de Lao Tse. Nós vamos ver mais adiante. Né? Como religião, ela é politeísta. O taoísmo acredita que o Tao ele tem um papel de criador de todas as coisas existentes. Né? E para os seus membros, o Tao representa as diversas divindades adoradas por eles. Né? Deve lembrar que as divindades chinesas, né, de onde ele nasce ali, são homens que ascenderam ou que foram elevados a uma divindade. Né? De acordo com essa crença, a sabedoria do Tao, que aí sim é o grande, né, divino ali, é a única fonte do universo e deve ser um caminho natural dos acontecimentos da vida que todos devem seguir. Então, assim, os adeptos do taoísmo seguem essa busca pelo Tao, que significa um caminho e representa assim a força do universo. Para eles, por exemplo, eles usam muito a figura, por exemplo, da pessoa jogada no rio. Né? A pessoa jogada no rio, ela não perde tempo tentando remar contra a correnteza. Ela deve seguir a correnteza. E aí ela uma espécie de estar em harmonia com a natureza, em harmonia com aquilo que ela está fazendo. Você pode seguir para a gente? Obrigado.
Obrigado, Michel. O taoísmo é representado por esse símbolo aí do yin e yang, né? O símbolo do taoísmo representa a ideia de dualidade, presente nas coisas do universo. O yin e o yang são elementos que representam duas forças fundamentais, opostas e complementares que fazem parte aí da natureza, né? O símbolo do taoísmo representa, então, equilíbrio. Próximo slide. Michel, próximo slide, por favor, obrigado. E como crença, né, como religião, né, o taoísmo é um conjunto de crenças que envolve práticas e ensinamentos que guiam a vida dos seus adeptos, mas mais do que uma religião, é uma filosofia de vida. Ela tem muito mais a ver com o homem, a forma como o homem vive aqui. E existem pelo menos 3 categorias dentro do taoísmo. Tem o taoísmo filosófico, que é o Tao Xia, essa escola filosófica baseada nos textos de Dao De Jing e Jiangji. Tem o taoísmo religioso, que é o Tao Xiao, que é uma família de movimentos religiosos organizados na China, oriundos dos movimentos dos mestres celestiais, isso é durante o final da dinastia Han, e mais tarde incluindo seitas ortodoxas e realidades completas, como disse, né, anteriormente, ela nasce primeiramente com uma filosofia, e depois ela vai se tornar, né, ela pega esse aspecto religioso, a partir dos descendentes de Lao Zi, que é o Lao Tse, ou Daoling Zhang, no final da dinastia Han. Daoling Zhang é uma outra forma de falar, né, o mesmo nome do Lao Tse, Lao Zi. E o taoísmo tradicional, que é a religião tradicional chinesa hoje, que são manifestações da tradição religiosa chinesa de caráter popular, que integram aí os elementos do taoísmo religioso, do confucionismo e do budismo, que são 3 das 5 maiores religiões em atividade na China hoje. Próximo slides. O taoísmo prega alguns valores, como o desapego dos bens materiais, como forma de alcançar o seu caminho, a contemplação da natureza, a suavidade, o relaxamento e a flexibilidade versus a força e a rigidez, isso explicado, por exemplo, na questão da pessoa, né? Quando é jogada no rio, ela não nada contra a correnteza, ela segue a correnteza, né? Ou seja, ela relaxa, ela se torna um com aquela natureza. Eles também pregam valores como a generosidade, o princípio de da não violência, e a simplicidade como forma de se aproximar da perfeição e da pureza. Esse princípio da não violência aqui, de certa medida, foi muito prejudicial para eles, porque quando o confucionismo, que é muito mais político, ganhou espaço na China, as escolas taoístas foram sendo consumidas, né? Foram sendo destituídas, os escritos queimados e tudo mais. Então, por eles não serem, né, não reagirem, eles foram sumindo, mas alguns, né, dos escritos permaneceram e nos chegam até hoje, os dias de hoje. Eles também realizam alguns rituais considerados sagrados, como o culto aos ancestrais, o exorcismo, a alquimia como cura dos males físicos, a magia para ter poder sobre a natureza e a necromancia como forma de antecipar o futuro, né? Também tem a meditação, a prática do Feng Shui, a leitura dos textos sagrados, a leitura de sorte e a adivinhação. Essa questão da meditação, prática do Feng Shui, essas coisas todas, elas nos chegam hoje como práticas, né, para equilíbrio, e é muito, muito utilizada conjuntamente com o budismo, com algumas práticas do hinduísmo, em vários ambientes aí de meditação, hoje em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Alguns dos princípios básicos deles são o conceito de caminho, como já dissemos anteriormente, e dualismo. No primeiro, o adepto deve seguir de acordo com a natureza e com a sutileza, em lugar da força. E no último, a oposição e combinação de 2 princípios básicos, que é o yin e o yang do universo, como uma parte da sua filosofia básica. Algumas das associações comuns com o yang e o yin, respectivamente, são masculino, feminino, luz e sombra, ativo, passivo, movimento e quietude. Próximo slide. Michel. Obrigado. A história do taoísmo aí,
né, juntamente com o confucionismo e o budismo, como disse anteriormente, constitui as maiores e principais tradições religiosas da China e do Extremo Oriente. A origem do taoísmo é por volta do segundo século antes de Cristo, durante a dinastia de Han. A religião tem seus ensinamentos atribuídos ao Anti, conhecido como o mítico Imperador Amarelo. Essa é a vertente filosófica. E a Lao Tse, que é tido como fundador da doutrina taoísta, e já é a vertente mais religiosa. Han Ti, além de ser considerado responsável pela disseminação dos ensinamentos do taoísmo, aparece para a tradição chinesa como o criador de outros elementos da cultura chinesa, como a astrologia e a medicina. Então é algo muito mais antigo do que o Lao. O Lao, na verdade, ele sistematiza e os seus escritos acabam sendo tomados por religiosos mais adiante. De acordo com a tradição chinesa, Lao Tse escreveu o livro sagrado do taoísmo, que é conhecido como o livro do caminho e da virtude para alguns. O Tao Te Ching é uma espécie de bíblia de 5.500 palavras, onde estão escritos aí os ensinamentos religiosos e filosóficos adquiridos por Lao Tse na busca pelo Tao. Próximo slide. E hoje, né, na China, as atividades taoístas são reguladas pela Associação Taoísta da China, e é reconhecida pela República Popular da China como uma das 5 religiões do país. Além da China, a religião está presente em outros países, como um grande número de seguidores em Hong Kong, na Tailândia, e boa parte daqueles países que formam aquelas ilhas, aquelas várias ilhas no oceano ali chinês, né, do mar chinês ali. Devido à difusão da prática das artes marciais, que utilizam os ensinamentos pregados pela religião e pela filosofia, como o equilíbrio entre o yin e yang, o taoísmo ficou conhecido mundialmente. Atualmente existem cerca de 20 milhões de adeptos do taoísmo no mundo, segundo o Centro Apologético de Cristão de Pesquisas. Já no Brasil, o taoísmo veio com os imigrantes chineses na metade do século XX, eles surgiam da Revolução Comunista Chinesa, e era muito apegada à questão do confucionismo, que passou a aplicar sanções às religiões e filosofias que contrariassem as suas ideias. Então, o taoísmo encontrou um espaço no país em 2 vertentes, né, a corrente filosófica e a religiosa. Hoje, a religião é representada pela Sociedade Taoísta do Brasil, criada na década de 91, e com sedes e templos nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O último slide, Michel. Esse aqui, para terminar, é o taoísmo versus confucionismo. O taoísmo é uma tradição que, dialogando com seu tradicional contraste, o confucionismo, ele modelou a vida chinesa por mais de 2.000 anos. O taoísmo enfatiza a espontaneidade, a liberdade frente à manipulação sociocultural por instituições, linguagens e práticas culturais. Então, eles manifestam uma espécie de anarquismo, defendendo essencialmente a ideia de que não precisamos de nenhuma orientação centralizada. Espécies naturais, dizem eles, seguem caminhos apropriados e elas e os humanos são uma espécie natural, né? Então, ele deve seguir o caminho apropriado. Né? Seguimos todos por processos de aquisição de diferentes normas e orientações em sociedade, mas poderíamos viver em paz, né? Se não procurássemos unificar todas essas formas naturais de ser, ou seja, de mudar todas as coisas ao invés de deixar seguir. Então, como o conceito confucionista de governo consiste em fazer todos seguirem a mesma moral, o taoísmo representa, de certa forma, a antítese do conceito confucionista, referente aos deveres morais, à coesão social, às responsabilidades governamentais. Embora o pensamento de Confúcio, que é contemporâneo de tal, inclua valores taoístas, o inverso também ocorra, como você pode observar, né, lendo aí os Analectos de Confúcio. O que nós podemos fazer de avaliação... Obrigado, Michel. O que nós podemos fazer de avaliação entre essas 3 ramificações, 3 religiões, principais religiões orientais que foram apresentadas, elas são muito voltadas para as questões filosóficas humanas, elas são muito voltadas para o homem a partir do homem, né? Elas não têm, embora manifestem alguma transcendentalidade, elas estão mais voltadas para a questão do equilíbrio
do homem, o humano. É isso. Fim. Boa, Jefferson. Parabéns, grupo. Consegui te ignorar com sucesso, hein, Alan? Muito bom, pessoal. Carregou o grupo Melhor nas costas. parte